Olá pessoal, vamos falar de dinheiro. Eu não vou tentar vender nada para você, pode ficar tranquilo. O que eu quero mostrar é alguns ensinamentos na Bíblia Sagrada a respeito do dinheiro. E eu separei para a nossa reflexão aqui três textos. Um, especificamente, fala sobre, não diretamente sobre o dinheiro, mas sobre o uso de recursos por parte de pessoas que estão ligadas à religião. Os outros dois é também direcionado a um contexto de religião, um contexto um pouco mais para todo mundo, né? Não especificando tarefas ou funções, mas dentro de um contexto global de entendimento que os cristãos devem ter a respeito do dinheiro. O primeiro deles que eu gostaria de trazer para vocês é o de 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo está tratando aqui com o seu pupilo Timóteo a respeito da maneira como ele deveria se portar na igreja de Éfeso, frente a algumas doutrinas importantes que ele julgava realmente importantes para a igreja, não somente de Éfeso, mas para todas as igrejas que, consequentemente, estivessem sendo plantadas em todas as partes do mundo, porque Paulo era um plantador, obviamente. Então ele também, ao escrever cartas pessoais, como é o caso da carta de Timóteo, ele também estava se preocupando com toda a igreja. E ele traz esse ensinamento sobre a raiz do dinheiro, né? A maneira como o dinheiro envolve as pessoas, justamente para mostrar a Timóteo, um pastor, de como deveria ser o ensinamento dentro da igreja acerca do dinheiro. Então Paulo diz que a raiz do dinheiro, né, o amor apegado, aferrado ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Um outro texto também que fala basicamente a mesma doutrina, mas dito, né, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, de onde Paulo tira, inclusive, o seu argumento, é um que se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz assim: não podeis servir a Deus e à riqueza. Ora, nesse texto especificamente, Jesus está aqui trazendo ao nosso coração a ideia de que a adoração e o culto não pode ser compartilhado de forma alguma entre dois deuses ou duas adorações antagônicas, se é que a gente pode dizer assim. O que é mais estranho, e nós percebemos isso muito claramente, é que com o passar do tempo, a igreja, em certo sentido, começou a ter um apego muito ferrenho às coisas materiais. É natural, né? Não é errado em nenhuma característica, né, que o homem tenha o dinheiro como a fonte de alguns de seus grandes recursos. O problema é que nos nossos dias atuais, nós encontramos pessoas que fazem do dinheiro um verdadeiro ídolo. Isso era verdade não somente nos tempos do nosso Senhor Jesus, mas também nos nossos, porque o homem nunca deixou de prestar culto ao dinheiro, por assim dizer. E assim, nós temos, por exemplo, quando a gente trata de uma situação um pouquinho mais técnica, né, sobre os segmentos da história da igreja que deram muita ênfase à aquisição financeira e coisas desse tipo, geralmente nós caímos em algumas teses sociológicas e muito provavelmente a mais importante seja a do Max Weber a respeito da origem do capitalismo atrelado aos países protestantes. Nós vamos entrar nas minúcias dessa tese, justamente porque não foi esse o meu objetivo, mas é claro e fica evidente que nós estamos com um despudor muito grande no uso destes recursos. Em se tratando desses momentos que nós estamos vivendo, onde nós percebemos algumas linhas antagônicas dentro do cenário público, onde é possível defender abertura, fechamento de determinados setores, do comércio, da indústria, das fontes produtoras da sociedade, como também existem aqueles que querem fechar esses setores para evitar o alastramento da doença. Por um lado, nós vamos perceber uma preocupação em não se passar fome, isso é legítimo, porém nós estamos em um quadro de pandemia. E quanto a isso, nós observamos que existem alguns que resolvem não fechar e correr todos os riscos. O problema é que esses riscos levarão a uma situação muito mais séria de pandemia. E é estranho, né, a gente ter esses debates acerca de como deveria ser, né, um mundo ideal, onde as pessoas pudessem trabalhar, onde as pessoas pudessem ir atrás do seu dinheiro, ou outros que pudessem ser mantidos pelo governo, enfim.
não queremos trazer aqui uma ideia de polarização de forma nenhuma, não é meu interesse, mesmo porque também até eu me considero um pouco neutro nessas coisas, mas o fato é que existe sim uma implicação muito profunda de pessoas que estão amando demasiadamente o dinheiro e correndo riscos em suas vidas ao defenderem a ideia de que o homem é livre para conquistar o seu dinheiro, mesmo em uma situação de pandemia. Outro ponto que eu gostaria de trazer, isso especificamente trazendo aí para a questão dos sacerdotes ou pastores ou pessoas ligadas à religião, é o que diz em 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 12. É um texto muito conhecido, né, que inclusive demonstra a falência moral, né, dos sacerdotes no período onde 1 Samuel foi escrito, principalmente para dar ensejo à história de Samuel. Você vai perceber que os sacerdotes, filhos de Eli, eles eram pessoas que eram chamadas, inclusive, no nome de um outro deus, um deus cananeu chamado Belial. Veja o que o texto diz aí. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Ora, como é que um sacerdote, uma pessoa que foi consagrada, separada para o serviço ao Senhor, não pode se preocupar com o culto ao Deus verdadeiro? A razão pela qual isso acontecia é porque eles estavam amando muito mais as benesses de sua posição do que necessariamente ao próprio Deus. Isso pode acontecer também com pastores. Isso também pode acontecer com pessoas que se afadigam, né, no ministério da palavra, porque no caso específico dos sacerdotes, eles tinham porções dobradas para serem sustentados em suas necessidades, e isso era usado, de certa maneira, para os seus recursos pessoais. Os sacerdotes, no entanto, aqui mencionados, os filhos de Eli, eles tinham uma condição muito maior, porque eles eram os responsáveis por toda a distribuição alimentar ali, na manutenção do próprio sacerdócio. E eles tomavam para si boa parte desses recursos e eram extremamente abastecidos, né, de todo tipo de suprimento. Um outro detalhe que também fica implícito é que esses sacerdotes também tinham muito conhecimento do Senhor. E isso torna a situação muito mais grave ainda, porque uma vez tendo conhecimento do Senhor, eles deveriam ter um pouco mais de postura ou compostura para se posicionarem como servos e não como senhores. E o que acontecia aqui era o posicionamento deles como senhores. Pessoas que não deveriam estar no ministério, estavam no ministério e estavam se comportando como verdadeiros usurpadores do povo. Isso tudo mostra como um sacerdócio não bíblico, ele pode, em algum sentido, ser confundido e ser adulterado em suas funções primárias, para que não seja uma bênção para o povo, nem tampouco para o serviço no altar do Senhor. Isso acontecia também pelo amor ao dinheiro, pelo amor à posse, pelo amor às benesses que os recursos podem produzir. Às vezes, recursos físicos têm a capacidade de nos deixar imensamente presos a eles. Nós precisamos não de uma postura negacionista com relação à importância do dinheiro, né? Usei até um termo que hoje está sendo muito em voga, mas no sentido também de que nós possamos fazer com que a nossa função como líderes e como pastores do povo seja no sentido de orientá-los com relação ao que é correto, o que é íntegro e o que é humanitário. Infelizmente, nós não estamos encontrando solução aparente para esses nossos dias. Infelizmente, até alguns líderes políticos estão fechando as cidades justamente por causa do avanço da pandemia, e é natural. O que é mais estranho é que a pandemia tem sido vista como uma causa política, e isso realmente é deplorável. Isso explica basicamente a falência da nossa saúde, isso explica a falência dos nossos governos, isso explica a falência de uma série de coisas. Porque ao invés de tratarmos essa situação como juízo de Deus, como motivo para nosso arrependimento, como uma necessidade de nos aproximarmos, exercermos a misericórdia com o nosso próximo, o que estamos vendo é justamente o contrário. Nós estamos vendo o acirramento de duas ideologias, e essas duas ideologias estão permeando todo um cenário caótico que nós estamos vivendo. O meu conselho nessa manhã, né, nesse vídeo que eu estou passando aqui para você, gravado de manhã aqui na minha casa, é no sentido de que nós tenhamos muito cuidado com essas narrativas,
onde se explica a necessidade de se correr um risco em uma situação de pandemia, quando na realidade talvez a raiz disso tudo seja o amor ao dinheiro, ou a ideia de que o sustento justifica, ou pouco ou muito, todos os riscos que você corre. Aí eu faço uma pergunta quanto a isso, né? Para você, para mim aqui. A quanto você está disposto a correr riscos pelo Senhor? Você está com a mesma disposição de correr os riscos que você corre naturalmente para ir às ruas ou fazer as suas tarefas normais, como você corre quando você está ali muito próximo de pegar um vírus? Ou você se ressente das suas responsabilidades e não passa, basicamente, de uma pessoa que tem muita dificuldade, até mesmo no serviço comum, na adoração a Deus? E isso, infelizmente, tem sido a tônica. Muitas pessoas estão enfraquecendo e o temor ao Senhor, assim como nos filhos de Eli, está se esvaindo. As pessoas estão muito mais ariscas, né? Muito mais aguerridas em questões de sua sustentação pessoal do que de prestar culto ao verdadeiro Deus. Eu sei que você pode achar que eu estou fazendo um malabarismo aqui para justificar alguma tese política. Eu não estou fazendo nada disso. Talvez, se você tiver esse tipo de pensamento, mostre um pouco o nível de preocupação política que você tem. Pense pelos princípios da palavra de Deus. Esse é o meu conselho. Eu tenho certeza que, se você fizer assim, o Senhor vai lhe revelar a verdade pelas Escrituras, pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos em um momento muito difícil da nossa sociedade. Por favor, reconsidere seus posicionamentos. Eu também estou reconsiderando muita coisa nos meus. Eu tenho certeza que nós ainda não sabemos tudo o que está acontecendo. Mas lá na frente, certamente o Senhor Deus vai nos dar a devida direção. Que Deus abençoe sua vida, que Deus lhe fortaleça, que sejamos, em nome de Jesus, homens e mulheres prudentes que possam usar a nossa mente para a glória de Deus. Deus abençoe você em nome de Jesus.